Vocês estão sabendo do que está acontecendo nos Emirados Árabes e também lá em Dubai? Você viu o que aconteceu ontem em Dubai e de forma mais ampla nos Emirados Árabes? O que aconteceu nos Emirados Árabes e principalmente em Dubai? Choveu pra caramba, tá? Não só choveu, eu não sei se vocês viram as imagens dos aeroportos lotados de água e os aviões andando ali no meio da água, um negócio assim que eu acho que a gente nunca viu naquela região ali, principalmente nunca vi aeroporto de Dubai, um avião andando no meio da água, tá? É claro que isso não é normal para aquela região, é uma coisa fora do normal, é uma coisa estranha. Agora, muitos veículos de comunicação começaram a dizer que isso se tratava de uma chuva artificial. Uma chuva artificial por quê? E quem falou isso? Olha, quem falou isso não foi o não foram sites delirantes, nem sites doidos, não. A própria matéria da Bloomberg, que é um canal de investimentos, né, mercado financeiro, uma matéria da Bloomberg agora publicada no dia de ontem, no dia 16 de abril, né, agora, ontem, está dizendo que Dubai ficou numa situação ali de chuva além do normal e as ruas todas cheias de água devido à semeadura de nuvens, tá? Então o que o subtítulo da matéria diz? Aeronaves que têm essa capacidade de semear nuvens, elas aproveitam condições de sistemas de baixa pressão, tá? E aí essa chuva fora do normal atrapalhou todo o sistema de transporte dos Emirados Árabes e fechou muitas escolas, tá? É o que a matéria da Bloomberg diz. Agora, logo em seguida vem uma matéria da Wired Magazine, que é um dos sites mais famosos do mundo na área de ciência e tecnologia, e aí a matéria da Wired Magazine vai dizer assim, não, o que está acontecendo em Dubai não foi causado pela semeadura de nuvens. Essas chuvas que trouxeram muitas águas ali em Dubai não tem a ver com semeadura de nuvens. Eu falei, peraí, quem que está certo nessa parada? A Bloomberg ou a Wired Magazine? Aí você vai ver a matéria da Wired, que foi escrita pelo Amit Katvala no dia de hoje, dia 17 de abril, essa quarta-feira, e aí ele vai dizer, né, que Dubai ficou embaixo de água, né, muita chuva aí surpreendeu os moradores, cenas assim fora do normal circulando nas redes sociais, carros abandonados na beira de estradas, né, aviões, né, no meio das pistas ali cheios de água, vários voos cancelados no Aeroporto Internacional de Dubai e 18 pessoas perderam as suas vidas em Oman, que é ali do lado, né? E aí a matéria vai dizer, reportagens de notícias e postagens nas redes sociais foram rápidas em apontar a culpa pela semeadura de nuvens, como se fosse uma chuva causada pelo homem. E aí os Emirados Árabes Unidos, ele vai mostrar nessa matéria da Wired Magazine que realmente os Emirados Árabes possuem um sistema de semeadura de nuvens, né? Olha o que ele vai dizer. Os Emirados Árabes Unidos têm um programa de longa data para tentar provocar mais chuvas nas nuvens que passam pela região normalmente árida. Eles têm uma equipe de pilotos que lançam partículas de sal nas nuvens passageiras para encorajar a formação de mais água. E essa quantidade de água fora do normal foi colocada como uma responsabilidade desse tipo de ação, tá? E aí, isso é o que acontece quando você mexe com a natureza. Aí ele vai dizer, até a Bloomberg relatou que essa semeadura de nuvens piorou a quantidade dessas chuvas, tá? Aí ele vai dizer assim, não, a verdade é mais complicada, porque eu passei os últimos meses estudando sobre essa semeadura de nuvens lá nos Emirados Árabes para uma matéria da Wired. Ou seja, esse cara estava fazendo uma matéria sobre isso, e aí esse fato que aconteceu das chuvas atrapalhou a matéria dele, que ele queria lançar a matéria depois. E aí ele vai dizer que, na verdade, não foi exatamente uma ação humana que gerou essa quantidade de chuva fora do normal, tá? Aí ele vai dizer, embora seja verdade que os Emirados Árabes
tem missões de semeadura de nuvens, eles realizam mais de 300 semeaduras de nuvens por ano, tá certo? Então, a matéria da Wired é um pouquinho doida, porque ela tá falando, não, eles sempre lançam instrumentos ali nas nuvens para aumentar a quantidade de chuva, mas dessa vez não foi isso não. Poxa, pelo amor de Deus, eu gostaria inclusive de ouvir a sua opinião, tá certo? Por quê? Porque eu quero saber o que você está dizendo, o que você está pensando e o que você acha disso. Eu acho que foi uma chuva que era natural e era mais fraca, mas aí a semeadura de nuvens fez essas nuvens ficarem muito mais fortes. Sabe por quê? Isso já aconteceu várias vezes na história e só é enrolado por essa ideia de que o homem não consegue mexer no clima as pessoas que não dedicam um tempinho para o estudo, perfeito? Você sabia que essa tecnologia de provocar nuvens e aumentar nuvens, ela, primeiro, é muito antiga, segundo, já foi usada em conflitos, como um equipamento bélico, perfeito? Então, a gente hoje fala de um conflito, por exemplo, entomológico, a gente já falou sobre isso aqui. O que é conflito entomológico? É quando os sistemas de defesa do mundo utilizam insetos como um equipamento bélico. E a gente também já falou aqui várias vezes sobre conflito climático. A gente sabe que a alteração da questão climática também é utilizado como um equipamento bélico há muitos anos. Tá? Uma pessoa que hoje, 2024, fala assim, não, isso não existe, essa pessoa está com no mínimo 70 anos de estudo atrasado, ok? 70 anos de estudo atrasado. O cara está atrasadão nos seus estudos, tá? Vou te dar um outro exemplo de atraso nos estudos. Uma pessoa hoje, por exemplo, que acha que a história, a historiografia, é o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, também está com 100 anos de atraso. Por quê? Lá na França, com Brodel, entre outros historiadores, surgiu uma linha da história chamada Escola de Annales. E a Escola de Annales já abandonou essa ideia de que a história é o perfeito relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, e eles passam a ver a história não como apenas um relato do que aconteceu, mas como a construção de uma visão de mundo, ou seja, como uma opinião e não como uma verdade incontestável. Ou seja, hoje, quando você percebe que você mora num país em que a maioria das pessoas tem um QI ali de 80, né? E é um dos poucos países no mundo que teve uma queda dos índices de inteligência, do QI, você tem que ficar muito atento com relação ao que você lê, com quem você conversa, as coisas que você pensa e os valores que você guarda. Porque a maioria das pessoas hoje está com um conhecimento defasado entre 80 e 100 anos. Tá? Hoje em dia, em 2024, continuam existindo pessoas que acham que o homem não tem capacidade de, utilizando recursos tecnológicos, evitar nuvens ou aumentar as nuvens, evitar chuvas, provocando secas, ou aumentar as chuvas, provocando ali uma grande quantidade de água.